Olá, muito bem. Dando continuidade aqui ao nosso curso, eu trouxe para você hoje uma aula diferente, uma aula extra, também relacionada à metodologia ou como estudar de forma mais eficiente, de forma mais efetiva. O nosso curso, então, de como construir mapas mentais passo a passo, acredito que você já deve ter concluído o curso nesse momento, se você está assistindo essa aula extra. Nessa aula extra, nós iremos falar sobre um método de leitura, um método de estudo chamado SQ3R. Então, o que é o nosso objetivo nessa aula? O nosso objetivo é te mostrar o que é esse método de estudo SQ3R, o que significa, como ele funciona, te dar um exemplo da aplicação desse método na prática, e depois te passar um exercício para você também tentar fazer a aplicação do método SQ3R. Legal. Qual que é o nosso objetivo com isso? Ou qual deve ser o seu objetivo com isso? O seu objetivo é justamente estudar de forma mais eficiente. Por que estudar de forma mais eficiente? Olha, não adianta nada você estudar se no dia seguinte ou 2 horas depois você se esquece do que você leu, do que você estudou. Quando você trabalha com os mapas mentais, você é capaz de resumir e de condensar um conteúdo volumoso em uma única página. É isso que você aprendeu a fazer até aqui. Então, mapas mentais é uma forma muito interessante de você revisar uma informação que já foi estudada. Fazendo o uso dos mapas mentais junto com essa técnica de SQ3R, você é capaz de melhorar ainda mais a sua capacidade de reter aquela informação que foi estudada. E é esse o seu objetivo. O seu objetivo não é estudar somente para passar numa prova, é estudar para criar esse arcabouço de informação que vai te ajudar a pensar, a resolver problemas de uma forma melhor, tanto na sua vida como no seu trabalho. Certo. E o que vem a ser esse método, então, SQ3R? Ele vem de uma sigla em inglês, é um acrônimo, que significa Survey, Question, Read, Recite and Review. Bom, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma sequência de passos, uma sequência estruturada, uma sequência lógica e gradativa de passos que você precisa realizar para poder estudar de forma mais eficiente. Nós iremos, então, traduzir isso daqui. Olha só, você tem o survey, que vai ser examinar. Eu estou fazendo uma tradução aqui, não uma tradução literal, estou fazendo aqui uma tradução livre para facilitar. Question é realizar ou fazer perguntas. Read, que é ler. Recite, que seria você responder ou recitar essas perguntas, essa explicação. Review, que é justamente as revisões. Legal. Então, olha só. Como é que funciona esse método SQ3R? Você vai fazer um trabalho de qualquer texto que você tenha que estudar, você vai fazer um trabalho de 5 etapas. Na primeira etapa, você vai fazer um exame rápido. Você vai examinar. Você vai fazer uma leitura rápida, onde você vai se concentrar. Você vai se concentrar em títulos, subtítulos, certo? Você vai passar rapidamente, ver os gráficos, né? Olhar legendas das imagens ou gráficos, caso existam, certo? Com o objetivo de verificar, ter aquela visão inicial. Se você leu o artigo que eu escrevi no meu site a respeito de leitura, é aquela pré-leitura, é uma visão inicial do material. Você está realizando um voo panorâmico.
tá? Para poder entender do que se trata. Você não vai cair direto na leitura dura do material. Você vai fazer primeiro essa pré-leitura, esse voo panorâmico. E se concentrando muito em títulos, subtítulos, legendas, gráficos. Então, você vai fazer essa leitura rápida, 1 minuto, rápido, bem rápido, essa visão inicial. Isso é o exame inicial, que seria o nosso passo 1, que é o S do acrônimo SQ3R. Ótimo, excelente. Depois, num segundo momento, você vai fazer perguntas. Como assim você vai fazer perguntas? A partir dos títulos e subtítulos, né, legendas, ou aqueles pontos que destacaram, aqueles pontos principais, você vai escrever perguntas. Por que isso é importante? Porque isso te ajuda a ter um objetivo. Eu estou escrevendo perguntas do que eu quero resolver, do que eu quero responder depois durante o meu estudo. Então, a partir daqueles títulos, você vai escrever perguntas. Legal. Dependendo do tamanho do material, você faz 2, 3, 4 perguntas. Aqui não existe um número ideal. O mais importante é você começar a aplicar esse método, que aí você já vai construindo a sua forma de trabalho, a quantidade de perguntas. Geralmente eu coloco 1, 2 perguntas por cada página, ou às vezes menos, caso eu tenha menos títulos, menos subtítulos. Pode ser também que seja um texto mais resumido, um texto mais sintético, e aí nesse caso ele vai ter mais títulos e subtítulos. Fica a seu critério construir essas perguntas. Só que é importante você escrever essas perguntas. Porque quando você escreve, você está utilizando a coordenação motora, você está utilizando suas mãos, o seu corpo para escrever, os seus olhos para ler, você está utilizando o seu cérebro para pensar. Então, você está elaborando perguntas sobre um material que você ainda nem estudou. É isso aí que eu quero. É isso que você tem que fazer. Bom, depois que você tenha elaborado essas perguntas, você vai passar para o terceiro passo do SQ3R. Survey, Question. Esses 3 R's vêm de Read, Recite e Review. Por isso que é um acrônimo, ok? Read, ler. O que você vai fazer nessa etapa? Óbvio, você vai fazer a leitura atenta do material. Não se preocupe em fazer leitura dinâmica, em querer ler mais rápido. Não. Se você lê mais lento, leia mais lento. Se você lê mais rápido, mas leia naquela velocidade que você se sinta confortável. Importante, foco. Tenha a sua atenção focada na leitura. Não adianta você fingir que está lendo e pensando na série, pensando na série que você tem que assistir, num filme, lembrando que você deixou uma água fervendo. Não, aquele momento é de leitura. Eu quero que você tenha atenção plena e focada para ler. Então, apenas leia com atenção o material. Se for no computador, leia no seu tablet, no Kindle, leia um livro físico, mas você vai fazer essa leitura atenta. Se você gosta de marcar, sublinhar o seu livro, fique à vontade. Não é necessário aqui, basta você ler, tá? Depois dessa leitura atenta do material, você vai passar para a quarta etapa. O que é a quarta etapa? É você justamente responder aquelas questões, é você explicar o texto. Quando eu aplico esse método, eu construo as perguntas de modo a fechar praticamente o texto, tá? Então, você vai passar a responder essas perguntas. Só que aqui tem uma característica interessante. Eu vou te explicar como eu trabalho. Você pode, se quiser, você pode responder de forma escrita, não tem problema nenhum. Eu prefiro utilizar o quê? Um gravador. Por quê? Ah, Thiago, eu posso simplesmente responder sozinho. Não, você não pode responder sozinho. Por quê? Quando você usa um gravador, ou você escreve, ou você tem uma outra pessoa te ouvindo, ou seja, você tem um ouvinte em potencial. Quando você tem um ouvinte potencial, você não fala de qualquer jeito. Você fala seguindo uma estrutura lógica,
porque você sabe que alguém está ouvindo no momento ou você está gravando para alguém ouvir. Então você responde numa estrutura lógica, num sequenciamento que te permite, no momento que você está respondendo e construindo aquela resposta, seja escrita ou falando, o que acontece? Você tem essa sequência lógica, então o seu cérebro está pensando da melhor maneira de encadear, de ligar aquela informação que ainda é nova, que você acabou de ler. Então, o ouvinte potencial faz a diferença. Se você vai depois ouvir ou não ouvir a sua resposta no gravador, tanto faz. Ah, mas eu preciso ter um gravador? Não. Você vai usar o quê? O seu smartphone. Você vai usar o seu celular. O seu smartphone tem aplicativo. Ah, mas eu não tenho celular. Tudo bem, você não tem? Grava no computador. Mas usa um gravador. Tem muita gente que, eu já vi demais, eu não gosto da minha voz, não interessa, vai gostar da sua voz, ninguém vai escutar, nem você mesmo precisa escutar, só que você sabe que você está gravando, tá? Essa resposta é o primeiro passo aí para você construir um entendimento maior daquele material. Tá, o que eu faço com essas gravações? Quando vou viajar, estou no trânsito de carro, eu sempre escuto. Eu sempre ligo no som do carro e sempre escuto. Mesmo que aquilo ali não seja o ideal, não seja o texto completo, mas é a minha resposta, é o meu entendimento. Eu acho bacana isso daí. E por último, você tem o quê? O processo de revisão. As revisões, um texto estudado, seguindo essa estratégia, as revisões você faz muito rápido. Ah, mas para me revisar eu tenho que escutar? Não, aí que tá. Além de escutar isso daqui, o que é o outro detalhe que eu faço diferente? Nesse momento aqui eu construo um mapa mental. Depois que eu fiz o exame inicial, escrevo, essas perguntas eu realmente escrevo, faço a leitura atenta, respondo às perguntas, aí sim eu posso fazer uma outra leitura um pouco mais rápida, pegando os pontos principais e construo um mapa mental. Se você quiser, nessa etapa de leitura, você pode, como eu comentei, grifar. Só que quando você vai grifar alguma coisa, sublinhar alguma coisa, usar um marca-texto, né? Nunca você usa isso em frases. Você sempre procura o quê? Palavras-chave. Ok? Porque isso depois te ajuda na construção do mapa mental. E por último, são as revisões. Você desenvolve as revisões no dia seguinte, um dia depois, 7 dias depois, 14 dias depois, 21 dias depois. Ou seja, se você quiser também, no final da semana, aos sábados, você faz a revisão completa. Você faz a revisão completa. Esse material que eu estou escrevendo aqui, eu vou passar para você também, como sempre. Você faz a revisão completa. Mas é importante você revisar, você ter esse contato de novo. E cuidado! Leitura demora, responder perguntas demora, ainda mais se você for escrever. Revisar é rápido. Você revisa com um mapa mental ou você revisa lendo rapidamente as suas perguntas e olhando as partes grifadas. Esse é o método SQ3R. Passo inicial, exame inicial, desenvolver perguntas, fazer a leitura, responder as questões e, por último, passo número 5, revisões. Cada aluno, cada estudante, seja de graduação, segundo grau, primeiro grau, de faculdade, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado, cada estudante, com a prática, vai desenvolvendo o seu método particular. Só que, geralmente, ele tem alguns guidelines, ele tem algumas linhas principais em métodos existentes de estudo, como é o caso do método SQ3R. Você pode adaptar da forma que achar melhor, mas se atente para esses detalhes. Ele funciona dessa maneira para muitas pessoas, ok? Na nossa próxima aula nós faremos um exemplo disso daí. Até já!